Já que a gente está falando de Cruzeiro, vamos falar do Cabuloso, que tem decisão importante hoje, em quarta-feira de noite, muito preocupante para muita gente. Vai ser contra o Lanús. Lembrando que o time empatou em um jogo, no último jogo, e foi bem chato, né, Vanderlei? A gente comentou muito isso aqui. Jogo de ida no Mineirão, e agora vai decidir a vaga da Sul-Americana, é fora de casa, aí que pega tudo. Lá na cidade no estádio de La Fortaleza, o Lanús, apesar de não estar bem lá em Buenos Aires, apesar do Lanús não estar bem, 26º no campeonato argentino, está todo focado aqui. Todo focado. A produção está me lembrando que não tem nem rebaixamento lá. Então não está nem preocupado. Né? Mas aqui eles estão concentrados. Foi até equipe reserva no último fim de semana. Então, ó, Lanús e Cruzeiro. Ficou empatado aqui. Quem vencer lá vai se classificar. O jogo é às 7 da noite. Vou começar de novo com você, Aline. Tem expectativa para hoje? O Lanús está colocando a corda no pescoço do Diniz? Como é que está a situação? Com a postura do primeiro jogo, não. O Cruzeiro vai lá, vai jogar contra o Lanús, vai dar um passeio lá e vai voltar para casa. Com a postura que foi apresentada no jogo de ida, não dá para o torcedor pensar em classificação. Se durante essa semana o teor da conversa da diretoria, a gente sabe que o Matos, né, se pronunciou aí, está insatisfeito, está incomodado e levou essa cobrança para os jogadores, o próprio Diniz. Agora, eu acho que o que acontece hoje com o Cruzeiro, né, são dois fatores. Primeiro, que tem jogador ali que está devendo demais, colocaram na conta do Seabra, o Seabra foi embora e aí agora a sequência está inocentando o Seabra, né? Será que era o problema? Estava todo centrado no treinador? E aí chega o Fernando Diniz, né, num elenco que era fechadinho com o treinador, não estava dando certo tecnicamente, mas era fechado com o treinador. E quer impor também um modelo, uma ideia que é interessante, foi bem sucedido nos times, né, em alguns times em que ele passou. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores com o trabalho dele, mas no Cruzeiro, até então, não está funcionando. E o Diniz tem uma característica, e aí a diretoria já contratou sabendo disso, né? Ele não abre mão das convicções dele, ele não abre mão. Ele está vendo que não está dando certo, o time não está respondendo ao que ele quer implementar ali, né? Ora, em alguns casos, por questão técnica mesmo, por não ter as peças, a qualidade nas peças que ele precisa ter ali para fazer com que o esquema de jogo dele dê certo, e ora também por entender que talvez tenha uma picuinha, uma dificuldade ali dos próprios jogadores na aceitação no perfil pessoal e no trabalho do Fernando Diniz. Então eu acho que isso aí hoje, sinceramente, essa classificação vai muito do brio dos atletas, do que os atletas querem deixar nos seus nomes aí, nas suas contas para a temporada 2024. Né? O time chegou até essa semifinal a trancos e barrancos, fez uma primeira fase bem duvidosa, bem questionável. As 3 primeiras rodadas ali foram difíceis para o Cruzeiro, depois deu uma engrenada, foi melhorando aos poucos, chegou com certo mérito a essa semifinal e aí parou de apresentar o futebol. Parou no Brasileirão, parou na Copa Sul-Americana. Então, para o Cruzeiro conseguir uma classificação nessa competição hoje, a primeira coisa que você tem que pensar é numa completa mudança de postura dentro do elenco. E também o Fernando Diniz tentar, né? A gente sabe que isso aí é praticamente impossível de acontecer, mas quem sabe o Fernando Diniz tentar abrir mão um pouquinho das suas convicções e fazer o simples com o que ele tem na mão. Ô, Vanderlei, pensando aí que o primeiro jogo ficou empatado, como é que você acredita que o Cruzeiro deve jogar hoje? Atacando mais ou contra-atacando o Lanús? Olha para essa câmera aqui do Dadalto. Antes de você falar a forma, ensina a fórmula que você deu para os jogadores do América, para o Cruzeiro. E depois você faz seu comentário. Vai lá, olha para lá. É só perder, hoje tá mão. Aí classifica, chega lá, vai jogar o inverso. Olha, o Diniz é o inverso do Milito, né? Ele não pega a característica do jogador e coloca no esquema dele. Não faz uma relação amistosa, né? Ele impõe. Ele pega o jogador e fala, eu quero que você jogue assim. Não quer saber se o jogador vai dar conta, né? Igual você vê o Matheus Pereira tendo que voltar até atrás do volante, né? Atrás do volante para poder pegar uma bola. É um jogador que não pode ter esse tipo de jogada. Ele tem que ser um jogador que tem
que está dentro de campo com a mente tranquila para a hora que a bola chegar nele ele poder saber o que faz. Isso é a minha opinião. Então hoje vai depender muito do que essa diretoria deve ter chamado ele para conversar ou alguém para conversar. Porque se for a postura do jogo anterior, eu vou falar de novo, os jogadores tiverem a mesma postura vestindo a camisa do Cruzeiro do jogo anterior, deixa eu te falar, não classifica. Se mudar a postura do jogador, ser um jogador competitivo, comprometido e dedicado à torcida e à camisa do Cruzeiro, aí sim eu acredito que o Cruzeiro passa. O que o Diniz tem que fazer hoje, Matheus? Ir para cima ou ficar aguardando? O Diniz tem que ficar mais quietinho. Os jogadores ficar mais atentos, mostrarem o melhor que tem, é ir para cima. Não tem essa de ficar guardando, não. O Cruzeiro não está em posicionamento. O Cruzeiro não sabe defender. O Cruzeiro ele não sabe defender e esperar um time vir para sair no contra-ataque, não. Até porque o Cruzeiro, a falta de efetividade dos passes do Cruzeiro no setor defensivo é o que tem feito o Cruzeiro jogar mal. Então você não pode esperar o time, você vai para cima. O que me assusta muito é que eu não sou aquela pessoa mística, mas eu gosto muito de questões de acasos, de coincidências. Borussia, na final da Champions, toda vez um time mineiro levou o título da Libertadores. E a última vez que o Atlético foi campeão da Libertadores, o Lanús passou para a final da Sul-Americana. Isso me dá um medo gigante. Fala o trem desse, porque o Borussia foi finalista da Champions dessa temporada, o Atlético foi para a final e o Lanús está na semifinal. Meu Deus. Mas eu não me assustaria de um Cruzeiro vir numa frequência muito grande, surpreender o Lanús e tentar fechar esse jogo no primeiro tempo, não. Até porque o Lanús é limitado, né? É uma equipe limitada. O Cruzeiro que não jogou, que abdicou de jogar na sua casa com 60 mil torcedores empurrando, a torcida marcando presença ali. O time que simplesmente não entregou. Foi muito mais do desleixo do Cruzeiro com o jogo do que propriamente dito de uma postura competitiva, uma postura grandiosa do Lanús aí na partida. Matheus, guarde uma mensagem subliminar na sua cabeça. Se o Cruzeiro não ganha o jogo de hoje e se for demitido o Diniz, o futebol vai se tornar lá na Toca mais uma caixinha de surpresas. E para o jogo de hoje, o Cruzeiro tem confirmado o retorno do volante Lucas Romero. É esperado que o atacante Lautaro Dias seja relacionado, mas ele deve começar como titular por conta, né? Não vai começar, pelo menos a gente acredita, né? Porque só uma hora antes do jogo, por conta da falta de ritmo. Gente, tá demorando pegar ritmo no Lautaro, né? E com o retorno do Romero, qual a escalação ideal do Cruzeiro? Romero no lugar do Wallace e mantém o esquema ou coloca o Romero no lugar do Barreal e vai com 3 volantes? Resolve aí, o Vanderlei. Você que tem que resolver o esquema. Quero saber do Diniz, mas não que confie nele, não. Não, eu acredito que a entrada do Lucas Romero ela é primordial. Eu acho que ele talvez dê essa competitividade, tanto que o Cruzeiro deixou de ter na última partida. Agora, o Barreal não pode sair do time, não. Né? Não pode, aí né? se vira com outros lá, mas o Barreal não pode sair, não. Aí vai perder um pouco do que tem, porque ele é tão bom quanto na evolução do jogo, como na retenção, quando o Cruzeiro vai ser atacado, ele é um jogador que sabe compor ali. Ele não pode, na minha opinião, não pode sair, não. Não, mas o Neto Pedrinho deixa, não. Deixa não, né? Aline, você acompanha o relator ou você acha que o Cruzeiro tem que ir todo aberto mesmo? Não, eu acompanho. Eu acho que o Barreal, por mais que ele não tenha feito um jogo tão no nível que ele costuma atuar na primeira decisão, né, no empate, eu acho que o Barreal sim tem que ser titular desse time. E o Lucas Romero voltando. O Wallace, infelizmente, não está entregando, né? É um jogador que ninguém questiona tecnicamente, sabe do potencial dele, do que ele tem para entregar, mas ainda não fez isso aqui no Cruzeiro, ainda não encontrou o seu melhor futebol aqui no Cruzeiro. Então eu acho que o Romero voltando, né? Hoje, inclusive, se jogar, completa 200 jogos com a camisa do Cruzeiro e é um jogador que todo mundo conhece pela raça, pela vontade, né, e pela identificação que tem com o time. Então, eu acho que além da questão técnica, o Cruzeiro precisa muito disso hoje, dessa vontade, dessa gana, e eu acho que no caso do Lucas Romero, o Cruzeiro ganha, além do técnico, ganha também essa vontade. Pois é, essa semifinal é a primeira vez nessa Sul-Americana que o Cruzeiro vai decidir fora de casa contra o Boca e contra o Libertad. O time celeste decidiu o confronto no Mineirão.
lotado como sempre, né? Para o jogo de hoje já estão confirmados mais de 47 mil torcedores. A equipe argentina é um verdadeiro caldeirão. Lá vai pegar fogo, igual foi ontem lá no time do River Plate. O que o Cruzeiro precisa, Vanderlei, para não cair na pressão da torcida e se classificar para a final? Ou tem que ignorar sumariamente? Não, eu vi o jogador, tem que fazer o que eu vi o Scarpa fazendo ontem. Olhar para aquilo ali, achar lindo, maravilhoso e usar a seu favor. O jogador inteligente usa essa força que a torcida faz ao contrário para te motivar. Eu acho que você não pode chegar num campo daquele só porque tem torcedores torcendo contra o seu time, você se inibir. É o contrário. Você fala assim, nossa, eu quero frustrar todo mundo que está aqui. Eu vou frustrar, vou fazer um gol, vou dar um drible. Tem que ser isso, o jogador tem que estar com essa característica dentro de campo para ele fazer a diferença. Senão, se ele cair de olhar para a torcida e inibir, acabou. Aline, pressão de torcida muda alguma coisa? Porque o Cruzeiro é um time acostumado, tem muito jogador experiente ali no Cruzeiro. Se for jogar dentro de campo, com raça, com determinação, com pegada, a torcida não vai influenciar não, porque a torcida não entra em campo. O que você acha? A torcida é um combustível, né? E principalmente quando o time tá bem. Se a gente pegar na primeira partida, 60 mil torcedores, a torcida estava sem paciência com o Cruzeiro. Isso reflete também dentro de campo. Então, querendo ou não, essa pressão, neste caso, é uma pressão negativa, né? Uma pressão que não ajuda tanto, embora a intenção do torcedor seja acreditar, confiar e tentar levar o time para cima. Agora, no caso do Lanús, que vai ser feito esse caldeirão, vai ser feita essa festa toda, provavelmente o time deve ir para aquela boa e velha catimba que eles estão acostumados, né? Eu acho que o Cruzeiro tem que ter frieza. A equipe do Cruzeiro, né, os atletas do Cruzeiro que estiverem em campo, precisam ter friezas para superar essa tensão. Né? Como você bem colocou, o torcedor não entra em campo. Ele incendeia, ele faz o outro time, ele faz, no caso lá na Argentina, o adversário querer ir para cima ainda mais. Mas o Cruzeiro tem tranquilidade e entendendo que é tecnicamente um time melhor que o Lanús, consegue driblar isso. Pois é. E você, torcedor cruzeirense, está confiante para hoje? Acredita na classificação do Cruzeiro?